Bom dia a todos. Na aula anterior, nós estávamos vendo os termos essenciais da oração, que são os dois principais, sujeito e predicado, né? Os tipos de sujeito, né? Sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado, pela terceira pessoa do singular, não é? Com a partícula C, ou na terceira pessoa do plural, o verbo, né? Roubaram o banco. Entende? O verbo na terceira pessoa do plural, sem um termo antecedente, indetermina o sujeito. Né? Um exemplo com a partícula ser, que esse é bem complicado, né? Porque o ser ele pode ser a partícula apassivadora ou índice de indeterminação do sujeito, tá? Se eu digo vive-se bem aqui, você pergunta ao verbo, olha lá, quem vive? Você não quer ou não pode identificar o sujeito, tá? Ficou faltando uma só, que é a oração sem sujeito, não é? Como ela ocorre? Ocorre com verbos impessoais. O que é isso? É que a frase, a oração, ela foca na declaração, né? Não tem uma pessoa. Quais são os principais verbos impessoais? São os verbos ser e haver. Tá? Se eu digo, por exemplo, olha a utilização do verbo ser, é meia-noite. Tudo bem? Então, ó, aí está na terceira pessoa do plural, mas pode estar o verbo ser em qualquer pessoa. Se você não tem uma ação, sujeito, agente ou paciente, isso é, por exemplo, uma com o verbo haver, que algumas pessoas confundiram, tá, no texto que eu enviei, tá? Sempre farei assim, tá? Eu envio o texto antes, gostaria que vocês lessem, que facilitará e muito as atividades que eu passo, que são simples, né? Ano que vem, eu não vou aprofundar esse tema, porque vocês verão isso ano que vem, o outro ano, até eu trabalho com o ensino médio, vocês verão isso ainda mais 2, 3 anos aí, tá? Com essa questão de vestibular, de concursos aí, o sujeito indeterminado, né, com a partícula C, porque há momentos em que você tem o sujeito e outros não, é bem complicadinho isso, tá? Então, tomem cuidado com isso, quando vocês virem o verbo a, de haver, né? O A com H, evidente, este com acento gráfico, tá? Diferente de um A. Às vezes o aluno erra até isto, tudo bem? Então, agora vamos ao que faltou aí, que ficou faltando, se eu não me engano, só a oração sem sujeito, né? Ela ocorre, então, com verbos impessoais e verbos que denotam fenômeno da natureza, tá? Por exemplo, hoje está chovendo, ó, estou gravando este vídeo agora, 9h02, tá? Se eu digo assim, ó, choveu forte ontem, choveu, é um verbo que expressa fenômeno da natureza, não é? Então, esta oração não tem sujeito. Diferente, professor, então, fenômeno da natureza, ó, o sol brilha todos os dias. Sol é fenômeno da natureza? Não. Porque, ó, o sol brilha, vejam. Eu acho o verbo, pergunto ao verbo. Quem ou o que brilha, né? Eu tenho a resposta que é o sol. Sujeito simples. Tudo bem? Então, verbos impessoais, principalmente, eles denotam tempo decorrido, né? Marcam hora, há muita bagunça aqui. O que há? Bagunça. Este há, o há é do verbo haver, é sinônimo do existe, né? E aí o termo que vem depois não está praticando ou recebendo a ação. O foco é a declaração, né, em si. Então, oração sem sujeito, tudo bem? Termos essenciais da oração. Sujeito, você tira o sujeito, o que sobrará é o predicado, tá? Então, você tira da oração sujeito, o que vai sobrar, resumindo um pouquinho, é o predicado, tudo bem? Gostaria de comentar a atividade anterior, em que eu pedi um diálogo
alguns alunos fizeram uma confusãozinha, né? Fizeram frases separadas e soltas. Isto não é um diálogo. O diálogo é uma conversa entre duas pessoas ou mais, tudo bem? Duas pessoas. Então, uma fala, quem fala é o locutor. O locutor é aquele que emite a mensagem. Então, é o locutor e interlocutor. Neste momento, eu sou o locutor e vocês são meus interlocutores. Pode ter mais de duas pessoas? Sim, embora a palavra de vem de dois, né? A raiz etimológica da palavra, né, vem do grego, de, aí, no mínimo dois, né? Então, diálogo, quando eu pedi novamente, presencialmente eu gostava muito de pedir, e era mais fácil corrigir, né? Agora, online fica um pouquinho mais difícil. Então, lembrem-se disso, diálogo, uma conversa. Você não vai pegar as frases soltas e frases ou orações, né, e pôr lá de qualquer jeito, largada, tem um sentido. Um exemplo de um diálogo, uma conversa. Eu mesmo fazendo duas pessoas. José, você viu São Paulo ontem? Sim, eu vi. Deu vexame no Morumbi. Tá vendo? Uma pergunta, uma resposta. Locutor, interlocutor. Claro que na parte escrita, ressalte-se a pontuação. Tudo bem? Outra informaçãozinha aí. Vocês já têm uma atividade essa semana para nota, né? Que eu vou corrigir. E também, eu não vou postar hoje uma atividade, só vou explicar porque eu passei aí, vocês receberão já, se já não chegou, aliás, uma atividade do TCA, tá? E essa atividade do TCA, vocês terão dois textos sobre fake news e vocês vão ter que elaborar uma conclusãozinha. Então, vocês terão que ler o texto atentamente, os dois textos, e elaborar uma conclusão. O que é a conclusão? É vocês falarem a opinião, depois que ler o texto bem, entender, chegar a uma opinião sobre o texto, tá? Então, não é para responder o que é fake news. Também não é para comentar o texto, o texto está falando, é você. Depois que você ler os dois textos, você emita a sua opinião, mas não precisa ficar escrevendo, minha opinião, eu acho que, né? Vocês podem começar, depois de uma leitura atenta do texto, é possível, né? Os autores do texto há várias maneiras, né? Sempre lembrando que uma conclusão, ela não tem duas, três linhas, não é? É um texto, uma conclusão. Quando vocês estiverem no ensino médio, vocês trabalharão com texto argumentativo dissertativo, que é o texto pedido no Enem, tá bom? Então, é um texto um pouquinho mais bem elaborado, tá? Então, no texto, estou falando muito rápido, gente, porque e não dá para ficar parando, porque eu sei que esse vídeo pesa, tá? E isso não é legal, porque tem gente que não tem acesso, eu me preocupo muito com isso. Então, é a conclusão, um texto bem elaborado, é a opinião de vocês? Só que é num texto mais trabalhado, tá? Voltando, então, semana que vem eu voltarei a isso, tá? Aos tipos de predicado. Nós temos três tipos de predicado. O verbal, assim como o sujeito tem o núcleo, o predicado também tem, tá? Por exemplo, ó, vamos ver o sujeito primeiro, ó. O homem velho caiu. O homem velho é o sujeito. Núcleo do sujeito, a palavra homem, tá? E o predicado também vai ter o seu núcleo. Então, nós temos três tipos de predicado. O verbal, predicado verbal. O nominal, predicado nominal. E a união dos dois, verbal e nominal, que é o mais difícil, tá? Vai ficar por último. Primeiramente, então, nós veremos o predicado verbal. É quando o núcleo, o centro do predicado, é o verbo. Agora, aqui vem, ó, pode ser um verbo transitivo, intransitivo ou de ligação. Isso vai determinar o tipo de predicado. Tudo bem? Então, semana que vem eu posto atividade sobre predicado. Vocês têm o texto, eu vou explicar
em um vídeo, vou começar com ele semana que vem, tá? O que é um verbo transitivo, intransitivo e de ligação, tá bom? Desejo a todos um bom final de semana e até mais.